Bolsonaro diz que COAF pode ser vinculado ao Banco Central para tirar órgão do jogo político. Mais de 30 pessoas foram presas numa operação da Polícia Federal contra uma facção criminosa. INSS adota medidas para tentar acabar com atraso em pedidos de aposentadorias. Bolsonaro recebe líderes indígenas durante transmissão de um vídeo pelas redes sociais. Na Rússia, uma explosão em uma unidade militar deixa mortos e aumenta nível de radiação. Um zoológico na Bélgica comemora o nascimento de 2 pandas gigantes. Tudo isso e muito mais agora, na edição de 1 da tarde. Olá, boa tarde. Estamos chegando com as principais notícias do Brasil e do mundo. Boa tarde para você nesta quarta-feira, dia 7 de agosto de 2019. Vamos saber quais são as notícias mais lidas nos portais da internet. Notícia internacional em destaque no site da revista Veja. No estado da Califórnia, a polícia diz que homem matou 4 pessoas em esfaqueamentos. Outras 2 vítimas estão sendo tratadas em hospitais e devem sobreviver, segundo a polícia. De acordo com testemunhas, o criminoso de 33 anos atacou de maneira selvagem suas vítimas aleatoriamente e sem ter sido provocado. Além disso, Castaneda ainda assaltou um estabelecimento comercial. Enquanto saía, a polícia o confrontou e prendeu o suspeito. O homem ainda tentou reagir à prisão. De olho agora no portal R7, falha em teleférico obriga resgate de 250 pessoas em Bariloche. Essa maravilha da natureza fica na Argentina, bem no coração da Patagônia e no pé da Cordilheira dos Andes. E claro, atrai milhares de turistas do mundo todo o ano inteiro. Por lá, é muito comum fazer um passeio bem contemplativo pelos teleféricos e serve também de transporte para quem escolheu fazer um esqui. E é exatamente ali que uma falha no sistema de tração comprometeu o passeio de todo mundo. 250 pessoas foram retiradas das cabines, incluindo brasileiros, como sempre. Ainda bem que tudo foi normalizado e nenhum visitante se feriu durante esta gelada operação de salvamento. Encerramos com o site Só Notícia Boa. Aposentado ganha carro em rifa e devolve para ajudar a mulher doente. Ah, compaixão humana, essa sempre merece ser exaltada. E não foi diferente em Londrina, no interior do Paraná, onde o Célio Pereira de Carvalho se recusou a ficar com um carrão quando recebeu as chaves depois de ganhá-lo em uma rifa. Em um gesto ímpar, ele devolveu o carro a Margarete Mormul, proprietária do veículo. Ele conta que comprou a rifa só para ajudar a Margarete, que precisava da grana para fazer uma cirurgia. Agora ela ficou com o dinheiro, o carro e esse exemplo de solidariedade. Eu ganhei 2 presentes, a vida e o carro, novamente. Obrigada. O presidente Jair Bolsonaro disse hoje que o COAF, o Conselho de Controle de Atividades Financeiras, pode ser vinculado ao Banco Central. A ideia do presidente é tirar o COAF da mira de qualquer suspeita de favorecimento político. A possibilidade de vincular o Conselho ao Banco Central está em estudo pela equipe do governo Bolsonaro. Segundo o presidente, essa medida serviria para livrar o órgão do jogo político. O COAF, responsável por ações de combate à lavagem de dinheiro, esteve no centro de uma polêmica no início do mandato de Jair Bolsonaro. Assim que assumiu, o presidente editou a medida provisória da reforma administrativa com mudanças na estrutura de ministérios. Uma dessas alterações previa que o COAF seria da alçada do ministro Sérgio Moro, no Ministério da Justiça e Segurança Pública. Mas, durante a tramitação da medida no Congresso, parlamentares aprovaram a volta do Conselho para a Economia, de Paulo Guedes. Bolsonaro diz que a mudança evitaria as pressões políticas que o órgão sofre. Ele acrescentou ainda que se o COAF for para o Banco Central, vai ser independente, sem favorecer qualquer lado. Tudo onde tem a política, né, mesmo a gente tendo bem intencionado, sempre sofre pressões de um lado ou de outro. A gente quer evitar isso daí. Não há desgaste para mim nem para o Moro. O COAF lá, não, porventura, caso vá para o Banco Central, vai fazer seu trabalho sem qualquer suspeição de favorecimento político de um lado ou de outro.
Mais de 30 pessoas foram presas pela manhã numa operação da Polícia Federal contra uma facção criminosa. A ação acontece em 4 estados e é uma continuação de uma operação que começou na terça-feira. A Polícia Federal tenta desarticular o núcleo financeiro, que organiza o esquema de lavagem de dinheiro da facção criminosa. A operação é uma continuidade da que foi feita no começo da semana e prendeu 28 pessoas. Desta vez, foram expedidos 52 mandados de prisão preventiva, 48 de busca e apreensão, além do bloqueio de 45 contas bancárias. Os alvos ligados ao PCC, o primeiro comando da capital, estão em 18 cidades dos estados do Paraná, São Paulo, Minas Gerais e Mato Grosso do Sul. A ação é coordenada pela Polícia Federal em Minas Gerais e tem a maior parte dos alvos no Paraná. A Operação Caixa Forte é resultado de uma investigação que começou em novembro do ano passado, depois da apreensão do telefone celular de um dos membros da organização criminosa. Mesmo preso, ele ocupava um posto de destaque dentro da facção, controlando as movimentações financeiras. Segundo a PF, o esquema movimentou mais de 7 milhões de reais nos últimos 9 meses. O dinheiro seria originário do tráfico de drogas e era transferido entre contas bancárias de forma fracionada para não chamar a atenção da vigilância do COAF, o Conselho de Controle de Atividades Financeiras. E a Polícia Federal acredita que o esquema envolve cerca de 23 mil criminosos em todo o país. Nessa operação, os presos vão responder pelos crimes de lavagem de dinheiro, tráfico de drogas e associação criminosa. E o ministro da Justiça, Sérgio Moro, quer investigar o presidente da Ordem dos Advogados do Brasil. Moro disse que Felipe Santa Cruz cometeu crime ao se referir a ele como chefe de quadrilha. A abertura da ação penal contra Felipe Santa Cruz foi pedida por Sérgio Moro à Procuradoria-Geral da República. Na ação, o ministro acusa o presidente da OAB de cometer crime de calúnia, por ter dito que ele, o ministro, banca o chefe de quadrilha, ao comentar a prisão de suspeitos de hackear o celular de diversas autoridades. Moro afirmou que a PGR deve pedir as informações necessárias para a responsabilização de Felipe. Santa Cruz teria feito as críticas depois de saber que Moro disse ao presidente do Superior Tribunal de Justiça, Otávio Noronha, que o material apreendido pela PF com o hacker Walter Delgatti seria descartado para não devassar a intimidade de ninguém. As mensagens vazadas do aplicativo Telegram do ex-juiz em diálogos com procuradores da Lava Jato colocam em dúvida a parcialidade de Sérgio Moro quando era juiz da 13ª Vara Federal em Curitiba. O ministro teria atuado para interferir nos processos e criado uma estratégia de investigação com o Ministério Público, o que não é permitido pela legislação. E a partir de hoje, o INSS vai aplicar novas estratégias para agilizar a concessão de benefícios. A novidade, criada por meio de uma resolução, já foi publicada no Diário Oficial da União. A meta é concluir a análise de pedidos em até 45 dias. O Instituto Nacional de Segurança Social já está usando mecanismos para tentar zerar a fila de espera por benefícios. A chamada Estratégia Nacional de Atendimento Tempestivo determina que unidades da Previdência Social e a Administração Geral do INSS comecem a investir em ações para otimizar a gestão. A intenção é aumentar a produtividade e a eficiência na análise dos pedidos e na conclusão dos requerimentos. A medida prevê que os pedidos de reconhecimento de direitos sejam concluídos em até 45 dias a partir da entrada dos documentos pelos beneficiários. Com isso, agências da Previdência Social vão ser obrigadas a reforçar quadros técnicos, logísticos e humanos, para assegurar de forma permanente o atendimento aos segurados e beneficiários da Previdência Social. Atualmente, o INSS tem milhões de pedidos aguardando uma decisão. O Instituto vai ficar obrigado a divulgar aos órgãos de controle externos e internos e à sociedade os avanços obtidos no sentido de aumentar o volume de concessões automáticas de benefícios com controle e segurança. Um homem morreu e 2 pessoas ficaram feridas em um acidente no Paraná.
Veja esse e outros destaques em um giro de notícias pelo país. Valdecir Pereira Ribeiro, de 44 anos, perdeu o controle da direção e capotou. Ele morreu na hora. A mulher e a criança que também estavam no carro se machucaram. A criança chegou a ser arremessada para fora. As duas foram levadas para o hospital e não há informações sobre o estado de saúde delas. Em Campinas, São Paulo, um casal foi detido com cerca de 70 quilos de explosivos e detonadores. O material seria usado em ataques a caixas eletrônicos e a carros fortes. A apreensão é resultado de uma investigação da PF que durou cerca de 2 meses. 2 pessoas continuam foragidas e a polícia investiga a origem dos materiais. Depois de quase 12 horas, foram retirados os corpos das pessoas que morreram soterradas no Rio de Janeiro. Elas estavam dentro do caminhão que teria provocado a queda de um viaduto na Zona Norte. Testemunhas disseram que o motorista bateu em uma viga recém-instalada e a estrutura ficou muito baixa. A viga de concreto, que pesa 55 toneladas, não suportou e caiu. O motorista ainda tentou dar ré, mas a estrutura cobriu a cabine onde ele e o colega estavam. Um estudante de 18 anos morreu atingido por uma bala perdida. Ele estava em um ponto de ônibus na Tijuca, no Rio de Janeiro. Gabriel Pereira Alves esperava a condução para ir para a escola quando começou um tiroteio no Morro do Borel. O rapaz chegou a ser levado para um hospital da região, mas não resistiu. Em Tuntum, no Maranhão, o ônibus do cantor Jonas Esticado se envolveu em um acidente e 3 pessoas ficaram feridas. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, o ônibus bateu na traseira de um caminhão e saiu da pista. O cantor não estava no ônibus, mas pelas redes sociais ele disse que todos já estavam bem. E veja a seguir, Bolsonaro recebe líderes indígenas durante uma transmissão de vídeo pelas redes sociais. E na Rússia, uma explosão em uma unidade militar deixou mortos e aumentou o nível de radiação. Nós voltamos em instantes, até já! E nós estamos de volta a 1h19 e o presidente Jair Bolsonaro recebeu líderes indígenas durante uma transmissão de um vídeo pelas redes sociais. E o político defendeu que os índios querem um estilo de vida moderno e também cuidar da própria vida. Bolsonaro defendeu a legalização do garimpo e a exploração de reservas indígenas. O político afirmou que os índios querem mais liberdade. O índio não quer o latifúndio, ele quer plantar na sua... A terra quer plantar ou não? Sim. Ela quer plantar na sua terra. Se tiver ouro lá, quer garimpar ou não quer? Sim. Eles querem ganhar a vida dele. Eles não precisam de gente do Estado para buscar cuidar da vida deles. Eles querem cuidar da própria vida deles. No vídeo, os indígenas reforçaram a fala de Bolsonaro. Nós, povos indígenas, nós vivemos um novo estilo de vida. Nós estamos no século XXI. Não existe... Senhor presidente, nem caça nem pesca, para que se possa dizer, como ONGs afirmam, que o índio deve preservar sua cultura, que viver de forma culturalmente. Não há nenhuma possibilidade nos dias atuais de vivermos da forma que viviam os nossos pais. Não há nenhuma possibilidade. Hoje as demandas são outras. Na quarta-feira, o governo chamou de interpretações sensacionalistas a publicação de dados que confirmam um aumento exponencial do desmatamento na Amazônia brasileira. Os dados preocupam o setor do agronegócio pela má reputação gerada sobre suas exportações. Após a polícia recomendar o arquivamento da denúncia contra o jogador Neymar, a Promotoria de São Paulo considerou nesta quinta que não há provas para se comprovar a culpa do jogador. O atacante foi denunciado pela modelo Nájila Trindade de abuso em um hotel de Paris em 15 de maio. Mas o jogador se declarou inocente. A Promotoria de São Paulo recomendou nesta quinta-feira o arquivamento da investigação de estupro pelo craque Neymar a uma modelo.
Foi considerado que não há provas para se comprovar a culpa do jogador. Tem a palavra dela num sentido, a palavra dele em outro, e depois toda a prova que foi colhida, que são provas circunstanciais, elas estavam todas em contradição com o que foi alegado. A decisão não implica na absolvição de Neymar, que pode voltar a ser investigado caso surjam novas evidências, e a decisão final de arquivar o caso é de responsabilidade de um juiz. O atacante do Paris Saint-Germain foi denunciado pela modelo Nagila Trindade de estupro em um hotel de Paris em 15 de maio, mas o jogador se declarou inocente. O fogo destruiu um barracão lotado de materiais recicláveis em Curitiba. Veja esse e outros destaques em um giro de notícias pelo país. O incêndio começou ontem à noite e os bombeiros tiveram trabalho para controlar as chamas. O fogo se espalhou rápido porque tinha muito material inflamável no barracão de 600 metros quadrados. As chamas atingiram algumas casas vizinhas, mas ninguém ficou ferido. O caso vai ser investigado. Um homem morreu e pelo menos 15 pessoas ficaram feridas numa batida entre um ônibus e um caminhão. O acidente foi ontem à tarde em um bairro de Goiânia. Com o impacto, o ônibus tombou. A vítima fatal tinha 29 anos e era um passageiro do ônibus. Os feridos foram levados para hospitais da região, um deles em estado grave. Em outro acidente, na Bahia, uma jovem de 22 anos morreu e o motorista do caminhão ficou ferido. O caminhão, carregado com batatas, saiu da pista e tombou. A cabine ficou destruída. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, o motorista perdeu o controle da direção e aparentemente estava em alta velocidade. A jovem estava de carona e foi arremessada. Em São José do Rio Preto, interior de São Paulo, a polícia prendeu hoje de madrugada 2 mulheres que faziam furtos pela cidade. Com as denúncias, a investigação foi atrás e identificou as ladras. Os agentes ficaram 18 horas de campana em frente ao prédio delas e fizeram o flagrante. A presa tinha 100 caixas de cosméticos importados e R$6 mil em dinheiro. E no Mato Grosso, um assalto curioso. Na cidade de Sinop, um ladrão foi atingido por um tiro disparado por ele mesmo. A câmera de segurança de uma loja gravou o homem mexendo no caixa, na mercadoria, e quando foi guardar a arma, ela disparou. O assaltante se feriu na perna, foi socorrido e preso. Nos destaques internacionais, centenas de manifestantes organizaram nesta sexta-feira um protesto no aeroporto de Hong Kong para sensibilizar os visitantes estrangeiros sobre suas reivindicações, que começaram há 2 meses. A ação para sensibilizar visitantes estrangeiros deve se repetir no sábado e no domingo. Vestidos principalmente de preto, os manifestantes sentaram-se no chão na área de chegadas com faixas em inglês e chinês, condenando a violência policial. Esta sexta-feira marca 2 meses do início das mobilizações que surgiram em 9 de junho, em oposição ao projeto de lei que autoriza extradições para a China continental. O projeto foi suspenso, mas os manifestantes exigem sua retirada definitiva e a renúncia da líder executiva local, Carrie Lam. A ex-colônia britânica enfrenta sua maior crise política desde que foi entregue por Londres à China em 1997. Manifestações diárias tomam as ruas e muitas terminam em confrontos entre grupos radicais e a polícia. E as enchentes em Mianmar forçaram dezenas de milhares de pessoas a saírem de suas casas nas últimas semanas. O país vem sendo devastado pelas chuvas de monção. Várias áreas no país estão submersas. Apenas os telhados de muitas casas podiam ser vistos ao longo do rio Sitaung. Os serviços de emergência têm resgatado os moradores e os levam para áreas seguras. Muitos buscam abrigos em mosteiros, enquanto outros tentam salvar o que podem de seus pertences. De acordo com o Ministério do Bem-Estar Social, as inundações mais severas são registradas atualmente na região leste de Bago e nos estados de Mon e Karen. O Escritório da ONU para Assuntos Humanitários Coordenados estima que cerca de 89 mil pessoas tenham sido deslocadas nas últimas semanas. Parte delas já conseguiu voltar para casa.
Na Rússia, os moradores de 2 cidades do norte do país tiveram que começar a estocar iodo, usado para diminuir os efeitos da exposição à radiação. Na quinta-feira, uma explosão em uma base de mísseis deixou 2 pessoas mortas. Isso parece ser apenas o começo de uma tragédia maior. O Ministério da Defesa russo deu poucos detalhes do acidente, informando somente que 2 pessoas foram mortas e 6 foram feridas pela explosão de um motor propulsor líquido de foguete em uma instalação de testes na região litorânea de Achinsk, no norte do país. Só que no dia seguinte, um pico de radiação foi registrado no local. A população está em alerta e as farmácias das cidades da região afirmam que têm recebido ligações com numerosos pedidos de iodo. Algumas farmácias ficaram até sem estoque. Até agora, pouco se sabe. Um oficial naval não identificado diz que este acidente pode ter ocorrido em uma instalação de testes no mar e que a explosão pode sim ter causado vazamento de combustível tóxico. Para encerrar essa edição, olha que bacana. Um zoológico na Bélgica anunciou um nascimento inusitado. É isso mesmo, 2 pandas gigantes nasceram no local, um macho e uma fêmea. Vamos ver? Os bebês pesam 160 e 150 gramas e foram provisoriamente chamados de Baby Boy e Baby Girl. 3 anos antes, chegou o Chambal, o primeiro urso deste tipo a nascer na Bélgica. A mãe Hau Hau havia sido inseminada em abril de 2019. Ela e seu companheiro Xin Hui foram emprestados pela China em 2014. Com o duplo nascimento, o Pairi Daisa tem agora 5 pandas gigantes. Funcionários do parque saudaram a data de nascimento, 8 de agosto ou 8/8. O número é considerado de sorte na cultura chinesa. Os pequenos pandas serão monitorados 24 horas por dia, 7 dias por semana, para garantir que a mãe esteja amamentando adequadamente. Eles devem ser apresentados ao público após um mês. O santuário, localizado em Brugelet, na província de Hainaut, abriga cerca de 4.000 animais. Que gracinhas, né, Muito Ju? bonitinho. Muito bonitinho. E por hoje é isso. Um ótimo fim de semana para você. E nós voltamos na segunda-feira com mais informações e notícias para você. Tenha um ótimo fim de semana e até lá.